Seja muito bem-vindo ao nosso CR Casa. Meu nome é o Edney e se essa é a sua primeira vez aqui, nós estamos muito honrados com a sua presença. Nesse domingo que se passou, nós olhamos para o Evangelho de Mateus, no capítulo 20, onde o Salvador nos conta a história, a parábola dos trabalhadores na vinha. Eu quero já fazer uma pergunta para que a gente possa refletir ao longo dessa mensagem. Você já teve a sensação de que a vida foi injusta com você? Talvez você tenha trabalhado mais do que alguém e recebido menos reconhecimento. Talvez você tenha orado, servido, se dedicado e mesmo assim você viu outra pessoa sendo abençoada de uma forma que talvez você quisesse experimentar. E se nós formos sinceros, existe uma pergunta que às vezes aparece dentro de nós, que é: por que Deus faz isso com aquela pessoa e não fez comigo? Nós vivemos numa sociedade que nos ensina uma lógica muito simples. Quem faz mais, merece mais. Quem se esforça mais, merece mais. E essa lógica até funciona em muitos aspectos da nossa vida. O problema é quando nós tentamos levar essa mesma mentalidade para o reino de Deus. Sem perceber, nós começamos a achar que Deus distribui a sua graça de acordo com o nosso desempenho. Mas será que no reino funciona dessa forma? É exatamente isso que Jesus vai responder nessa parábola dos trabalhadores da vinha. E eu convido você agora a ler em grupo Mateus, capítulo 20, do verso 1 ao 16. Você pode ler em grupo agora? Para entendermos bem aqui essa parábola em Mateus, nós vamos precisar voltar a alguns versículos. Essa história começa com o jovem rico. Você conhece essa história? Esse jovem pergunta a Jesus o que ele precisa fazer para herdar a vida eterna. Jesus, conhecendo o coração daquele homem, diz que ele precisa vender tudo e dar aos pobres, e então voltar e segui-lo. E aquele jovem vai embora triste, porque ele amava mais as suas riquezas do que a Deus. Então surge Pedro, e Pedro faz uma pergunta aqui muito interessante. Ele diz: Senhor, nós deixamos tudo para te seguir. O que receberemos por isso? Perceba que Pedro está pensando em termos de recompensa. É como se ele dissesse: Senhor, nós fizemos mais, então certamente nós receberemos mais. E é justamente para corrigir essa mentalidade que Jesus conta a parábola dos trabalhadores da vinha. O primeiro ponto dessa mensagem nos chama a atenção é que os trabalhadores não estão procurando o dono da vinha. A graça começa com a iniciativa de Deus. É o dono da vinha que está procurando trabalhadores. E isso muda tudo a forma como a gente vê o Evangelho, porque o Evangelho não começa com o homem buscando a Deus, começa com Deus buscando o homem. Lá no Éden, depois que Adão pecou no jardim, quem que procurou quem? Foi Deus quem perguntou: Adão, onde você está? Em Lucas, o Salvador disse: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Talvez você diga: eu encontrei Jesus. Mas a verdade é que ele encontrou você primeiro. Ele usou pessoas, ele usou circunstâncias, usou uma pregação, talvez até uma crise, um convite, mas foi ele quem tomou a iniciativa. E existe um outro detalhe nessa história, que o dono da vinha, ele sai várias e várias vezes durante o dia. Ele sai de manhã, ao meio-dia, à tarde e ao final do expediente. Isso mostra que Deus chama pessoas em momentos diferentes da vida. Alguns conhecem a Cristo ainda quando criança, outros na juventude, outros depois de muitos anos longe de Deus. Mas todos chegam a Ele pela mesma graça. Ninguém entra na vinha porque merece. Todos entram porque foram chamados.
E então entra no segundo ponto da nossa mensagem, que a graça não é um salário. Os trabalhadores que chegaram por último, eles receberam um denário, que era uma moeda de prata, o valor de um dia inteiro de trabalho. E quando os primeiros veem isso, eles pensam, então nós vamos receber muito mais. Mas quando chega a vez deles, eles recebem exatamente a mesma coisa. E começam a reclamar. À primeira vista, parece injusto, mas Jesus não está falando de economia aqui. Ele está falando do reino de Deus. O problema daqueles homens não era o trabalho, era o coração. Eles começam a acreditar que tinha mais direitos diante do Senhor porque eles haviam trabalhado mais tempo. E esse é um perigo que também existe na nossa caminhada cristã. Às vezes nós começamos servindo por amor, mas sem perceber passamos a fazer algumas contas. Eu oro, eu jejuo, eu sirvo, eu faço a minha parte. E aí vem um pensamento silencioso. Agora, acho que Deus precisa fazer a parte dele também. Mas Deus não nos deve absolutamente nada. Tudo que recebemos vem da graça. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte e a vida eterna é um dom gratuito de Deus. Salário é o que alguém merece e graça é o que ninguém merece. É isso que Jesus está ensinando aqui. Ninguém compra a salvação. Ninguém merece a salvação. Todos são recebidos pela bondade do Pai. Gostaria de deixar agora uma pergunta para que nós pudéssemos responder em grupo. Como a comparação pode afetar a nossa gratidão e a nossa percepção da graça de Deus no dia a dia? Convido você agora a responder isso em grupo. O terceiro ponto dessa mensagem nos mostra o perigo grandioso que é a comparação. O texto diz que os primeiros trabalhadores estavam esperando receber mais. E esse é um grande problema porque eles deixaram de olhar para o Senhor da vinha e começaram a olhar para os outros trabalhadores. O pagamento deles não mudou, o acordo não mudou, o Senhor não mudou. O que mudou foi o olhar deles. E isso continua acontecendo dia após dia. Você está feliz com o que Deus te deu, até você começar a comparar. Você está agradecido até você olhar para o lado. A comparação sempre rouba a gratidão. Ela nos faz esquecer tudo o que recebemos para focar apenas naquilo que ainda não temos. E talvez seja por isso que tantas pessoas perdem a alegria durante a caminhada cristã. Continuam na igreja, continuam servindo, mas perdem o encanto pela graça. Porque trocaram os olhos da cruz pelos olhos da comparação. Então, quando alguém se converte, quando alguém é restaurado, quando alguém volta para Jesus, a nossa reação não deve ser de comparação, deve ser de celebração. Porque nós também fomos encontrados, nós também estávamos perdidos, nós também precisávamos da mesma graça. A única diferença é que Deus passou pelas nossas praças antes. E Jesus termina essa parábola mostrando que o dono da vinha ainda saiu à procura de trabalhadores perto do final do dia. Humanamente falando, parecia tarde demais, mas para o dono da vinha não era. E essa é uma das mensagens mais bonitas do Evangelho. Enquanto o Senhor continua chamando, ainda existe esperança. Talvez você esteja assistindo esse vídeo agora e pense que foi longe demais. Talvez você pense que errou demais. Você pense que o seu tempo passou. Mas essa parábola nos diz exatamente o contrário. Ainda existe graça, ainda existe perdão e ainda existe um lugar para você. E para nós que já estamos na vinha, fica um desafio. Nunca se esqueça de onde Deus te tirou. Nunca perca a memória da graça, porque quem se lembra da praça nunca deixa de agradecer pela vinha.
Que Deus nos livre dessa comparação, que Deus nos livre da mentalidade do mérito e que possamos viver todos os dias lembrando dessa verdade. No reino de Deus, ninguém recebe menos porque Deus foi bom com outra pessoa. A graça é infinita. Ela alcançou você e alcançou a mim. E continua alcançando todo aquele que responde ao chamado de Cristo. Para a gente encerrar, eu quero deixar uma pergunta para a gente responder em grupo. Então, passar a palavra aos nossos líderes para que a gente possa ter um tempo de oração e de comunhão. Quem foi a pessoa que Deus colocou no seu coração durante essa mensagem? Alguém que ainda está na praça. E o que você pode fazer intencionalmente por ela essa semana para demonstrar a graça de Cristo a ela? Responda isso em grupo e apresente esses nomes em oração diante de Deus. Que Deus te abençoe. Até mais.